Chegou a hora de falar do episódio Indiana Jones de Lovecraft Country, o quarto episódio, e vamos sim adentrar na treta. Olha, Robson, tenho que dizer que achei esse episódio decepcionante. Olha só, decepcionante, hein? É, Fortes frases já no início desse vídeo. exatamente. Eu vim pra tretar, né? Não tem jogo, eu É, vim pra tretar. Minha avaliação geral da série até agora é assim: a gente teve um primeiro episódio muito bom, prometendo demais. Aí o segundo episódio decaiu um pouco, ficou meio. Um pouco acima da média, mas vamos chamar de mediano. Um pouco não, acima da média, mas vamos chamar de mediano. Aí o terceiro episódio que retomou o que o primeiro episódio trouxe, ele impacto, uau, show. E agora esse quarto episódio caiu de novo. Tá sendo um bom, ó, tá tipo aqui, 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 é o aqui. gráfico de 880. Exatamente. Só que agora esse quarto episódio, eu diria que ele foi pior do que o segundo episódio, assim, né? A nota depois no final do episódio vai ser mais baixa do que ali no segundo episódio, assim, pra mim, né? Pelo menos, É. sabe? De novo, a série nos jogou para uma coisa que a gente não esperava, né? Esse foi o episódio, como eu falei na abertura, de Indiana Jones, de Caça ao Tesouro, né? A gente começa com a história do pai do Atticus, que a gente ainda não sabe se é pai, né? Se é, não é. E aí ele sabe, ele tá com o livro na mão lá, ele tá com tudo que eles precisam. E aí ele toca fogo no negócio. Cara, o que vai acontecer? Aí a gente tem a nossa loirosa lá chegando na casa da Letty e sendo barrada pela magia negra. E aí dá uma porrada lá, deixa o sangue na porta da cara, assim. E ela vai lá cobrar, né? Vai cobrar o dinheiro, sabe? E tu percebeu que legal que a trilha sonora fez nesse episódio? Todas as deixas, elas vêm com uma trilha sonora meio que dando uma motivação a mais, assim. Sim. Vem com a música da Rihanna, que vou me dar meu dinheiro, vou lá Essa cobrar. Bunny. É. Sabe que eu tenho Aí, um adendo quanto a isso, assim, eu tenho uma certa resistência, não é nada sério, assim, mas tipo, quando uma série de época coloca uma trilha atual, eu acho muito estranho, sabe? Acho que caracteriza um pouco, assim. Aconteceu isso, se não me engano, naquela minissérie da Madam C.J. Walker, sabe? Da Netflix, que é com a Octavia Spencer. A série teve uma trilha sonora bem legal, mas muitas músicas atuais, assim, acho que isso me caracteriza. às vezes destoa, né? Tipo, Ficou sai daquela muito. imersão do tempo, sabe? Do passado Exato. e tal. É. E senti isso quando tocou Rihanna, achei, bah, que show, mas sei lá. Eu não achei tanto nessa série agora, nesse episódio, mas já aconteceu isso em outras produções. Por exemplo, bizarramente tocou um Toto lá em. Não, eu não me lembro se era Toto ou Journey. Tocou em Aquaman e com uma versão dance, assim, nossa, aquilo ficou ruim. Ficou ruim demais, assim. Sim, eu ri muito. E o próprio Capitã Marvel, quando começa a Hole, e, cara, tá fora do tempo, começa Nirvana, tá fora do tempo, sabe? Não tava combinando, alguma coisa que eles só quiseram forçar a barra para colocar a música, mas não combinou, né? Mas te confesso que nessa situação não me incomodou tanto. E depois a música vem do Marilyn Manson, falando né, como é que botou uma poção mágica, uma coisa assim, e daí é quando ela se relaciona com o loirão lá, a amiga da Letty no bar. Então, deu várias, trabalhando assim a favor da narrativa em vários momentos, assim. Achei bem legal essa parte. Mas como eu tava falando, foi uma caça ao tesouro desenfreada, a gente não esperava que esse episódio fosse descambar para esse nível de situação, né? A produção parece meio caótica, né? A gente tem um episódio super bom, um episódio que dá uma resbalada. Cada episódio é uma pequena história e acontece uma coisa e dá o gancho para o próximo episódio, como foi nesse caso, né? Mas como no anterior não teve gancho, foi só um episódio com início, meio e fim, assim como o primeiro episódio. Cara, tá um pouco caótico, isso me preocupa no nível de, assim, a série prometeu tanto e vai crescendo e vai diminuindo, e vai crescendo e vai diminuindo, mas vai chegar no final e não vai entregar, sabe? Eu fiquei com essa sensação depois desse episódio. A gente chegou na metade, né? Tem mais quatro, então Eu ia comentar assim, que, tipo assim, até agora a gente estava no início, né? A gente não sabia muito bem o que esperar, por mais, né, a gente começou a perceber padrão de que cada episódio é uma história e tal, mas esses três primeiros episódios serviram pra gente, era o início, vamos ver. Aí agora, como tu mesmo disse, a gente já chegou na metade, né? É isso aqui,
vezes dois, sabe? Então, tipo, a gente já consegue perceber isso e eu senti a mesma sensação que tu, assim, de que será que vai entregar quando chegar ao final? Será que vai continuar destoando dessa forma, assim, um episódio do outro? Porque senão eu me preparo pra essa semana ser bombástico e na outra ser mais. Essa semana é a expectativa, a próxima não é. É, É, bem estranho, bem diferente, né? Mas eu gostei muito das situações, assim, mas eu achei também muito estranho, porque eles colocam um novo personagem que vai viajar com eles, e esse personagem entra e sai sem dizer oi, sem dizer a que veio, né? Nem mesmo um alívio cômico ele produziu, porque me pareceu um tanto forçado, né? Gostei da participação da Hipólita, da Dee, que fizeram ali a parte que trouxe a questão racial para a história, junto com a amiga da Leti. Mas dessa vez isso ficou bem leve no episódio, não ficou tão marcante quanto nos anteriores, né? Os outros pegaram e pesaram a mão, assim, que botaram o dedo na ferida legal. Esse aqui ficou um pouco mais leve, embora a gente descubra ali que a Hipólita teve um. Ela batizou um cometa e foi injustiçada para botar o nome de uma menina lá da Noruega, loirinha de olho azul, né? Então, tem. Ali no meio teve alguma coisa assim, bem de leve, assim. eu acho que o mais legal do episódio foi o que ele deixou de expectativa, assim, da própria história, né? Que a Hipólita e a Dee agora vão ir atrás do que aconteceu em Arda. A Hipólita ali viu o mapa e, tipo, deu a meia volta. E agora elas vão ir atrás de respostas, porque ela, já no episódio anterior, a gente tinha visto que ela tinha dúvidas quanto à morte do George, né? E isso também, né? A gente falou no episódio anterior, ele apareceu ali de uma forma meio fantasmagórica, mas ainda não surgiu de novo. Quem sabe agora, enquanto elas vão em busca dele, elas de fato encontrem ele, né? E também deixou aberto ali no final do episódio, em que o pai do Atticus apaga ali o novo personagem, aquela. Faz a queima de arquivo ali, né? Exatamente, né? Mais uma prova de que ele sabe muito mais do que ele está contando. Da coisa. São dois mistérios que ele está envolvido. Um que é das respostas da família deles, né? Da origem do Ático, se ele é filho ou não dele, que é. E aí, qual o envolvimento dele, o quanto ele sabe dessa questão toda dos filhos de Adão e tal, né? Me parece que ele sabe tudo, só não quer contar nada, né? Ele tava com o livro na mão e tal. Só que ele é um cara traumatizado, ele estava sequestrado, né? O cara ficou aprisionado por muito tempo com essas figuras. Então, ele meio que sabe com quem ele está se metendo. Aí, e, ao mesmo tempo que ele quis ajudar, depois de ser forçado ou ser convencido, ele não está ajudando, né? Então, ele É, tem uma dualidade muito grande dentro dele ali, se passando, que e que a dentro gente ainda não descobriu o teor maior, né? eu acho que dentro disso que você tá falando, acho que depois tipo, no desenrolar da história vai ser, tipo, na verdade, ele tentando proteger o filho da verdade, desse mundo doido, dessa gente maluca aí, né? Tipo, agora quase colocam ele. Isso é meio normal em histórias, né? Colocam quase como um vilão. Meu Deus, ele tá traindo o filho. Não, mas provavelmente ele tá fazendo alguma coisa pra proteger ele, depois vai Sim. ficar isso no final da história, né? É bem comum esse tipo de trama aí. Mas eu acho que é bem isso, sim. E aí gera aquela clássica jornada dentro das tramas, assim, eu não vou conversar com ele, explicar os meus sentimentos, porque senão a história não vai funcionar. Então eu vou escondendo e vou dando aqui vou colocando umas armadilhas para ele no meio do caminho para tentar forçar alguma coisa, sei lá. Então Outra as coisas, coisa que eu as senti, coisas têm que andar assim, né? mas e outra coisa que eu senti assim de meio história padrão, que foi me convenceu um pouco nesse episódio, é assim, o Atticus, nosso herói, inteligente, forte, o herói, Destemido. isso, mas ao mesmo tempo meio ingênuo e quase burrinho, sabe? Tipo assim, não, naquela cena, numa cena assim que a Letty fala, nem tudo é sobre tu, entendeu? Nem tudo é sobre ti, assim, teu pai estava sequestrado, eu morri, tu não é o centro do universo, sabe? Ele, assim, meio lentão, sabe? Isso. Esse herói aí que é o herói que precisa, sabe? Ele precisa de um sacode. Isso é meio também meio comum, assim, sabe? Ah, é. Nesse episódio a gente teve várias coisinhas assim de que a gente já tá acostumado a ver. Tu ainda colocou como Indiana Jones, eu já coloquei quase como um Scooby-Doo. Eu adoro Scooby-Doo, mas assim, eu uso como uma forma quase pejorativa, assim, de história Sim. infantil, sabe? É. Um mistério, aí tu vai perto É, faz a a gente,
A gente saiu de uma produção da HBO e no meio tem um episódio com a produção da CW ali. Isso, exatamente, muito bem colocado. Ai, ai. Aí eu achei meio assim com esse episódio, assim. E o Claro que pai eu dele deu uma puxada de orelha ali, ah, não, com a sua mãe aqui eu tive uma construção, a gente tinha uma música, então. Mas mesmo assim as mulheres são todas doidas, não sei o quê. é, Tem que entrar na vibe aí. Pede, vai é, lá pedir desculpa que tu rachou. eu sei que isso é baseado num livro, e o livro é baseado em histórias do Lovecraft. E Lovecraft é um escritor já de muito tempo, né? E dele e de outros autores da época, originaram-se essas histórias que a gente já está acostumado a ver, né? Mas justamente por isso, acho que por ser uma adaptação, tem que ter uma contextualização da época, né? A época agora que a gente está. Né? De que tem algumas histórias, algumas formas de contar histórias que a gente já está cansado de ouvir e que por mais que seja baseado no Lovecraft, que é bem antigo, agora você tem que fazer uma adaptação de como contar essa história de uma maneira, por mais que seja uma série de época, de uma maneira atual, para nós telespectadores não ficarmos cansados dessas fórmulas, assim, né, de o herói é isso, a jornada do herói, ou tal coisa, assim, que são padrão já, né? E nesse episódio ficou muito absurdo, assim, essa questão. Claro que a história toda teve absurdos em todos os episódios, mas absurdos que tu comprava por ser sobrenatural, por ter esse terror cósmico, essa coisa toda, né? Mas esse aqui ficou essa coisa, vibe de Indiana Jones, de túnel no museu, tu entra no museu, meio, como tu falou, Scooby-Doo, filme de comédia, assim, que não faz sentido. Aí chega lá em Boston e o segurança é amigo do pai dele, sabe? Sabe? Ah, cara. Meu brother aqui vai deixar a gente entrar aqui de noite, a gente faz o que a gente quer aqui, sabe? Meio que não é assim, né? E depois como é que eles voltaram para Chicago, sabe? Tipo, Sim, a edição dá ajuda, né? Dá um corte, pá, já são. voltaram. E eu fiquei na dúvida até, porque depois mostra a parte final, que eles já estão em casa. Onde eles estão? Vocês estão na mansão? É na mansão Ah, da. é? Não fica claro onde eles estão, assim, né? Pra mim ficou, assim, porque mostra É, a eu casa. fiquei na dúvida, E, assim. e a casa, ela é meio velha. Escura, assim, meio velha. Eu fiquei assim, tipo, tá, mas cortou, eles já estão aí, sabe? Como é que É, eles voltaram se eles não estão mais com o carro, sabe? Aquela. tipo assim, a jornada pra eles, como a gente viu no primeiro episódio, não é fácil. Então, assim, eles só voltaram como se fosse, tipo, sei lá, fácil. Pegaram carona e voltaram. Não é tão Sim, fácil. A gente pegaram um ônibus com uma índia norte-americana do ano 1000, né? tipo isso. Sendo que pra eles, no primeiro episódio ali, a road trip foi um pesadelo pra eles irem a qualquer lugar, né? Não faz muito sentido daí. E tinha a questão do Green Book ali e tal, e agora meio que esqueceram isso, então, não, ficou ruim, ficou ruim essa parte. A gente entende que a edição às vezes quer ajudar e dinamizar, mas e também eles têm um determinado tempo para contar a história, mas se eles estabeleceram, não deveriam esquecer, né? Fica o questionamento aí. E aí, como sempre, a gente não sabe o que vai vir pela frente, né? Mas a gente tem aí várias questões a serem resolvidas, principalmente a questão do pai do Atticus, né? O que vai acontecer com a amiga da Letty que se envolveu com o rapaz loirão lá, Boa. né? Ficou também meio que jogado ali, porque ela queria o emprego da menina, e a menina foi lá e, tipo, na sorte conseguiu o emprego que ela queria, e ela pensou, perdi tempo, ratei, perdi o emprego. Pois é, essa também foi, mas ela é irmã dela, meu. Irmã da Letty. Eu sempre falei várias vezes amiga, né? Mas essa trama aí também ficou meio em aberto, o que vai acontecer, por que ele foi até ela, ali ela achou do trabalho que era simplesmente por racismo, mas a gente viu que tinha algo mais, talvez, não sei, a questão estética dela, por ela ser um pouco mais acima do peso, foi o que eu pensei que poderia ter envolvido, sabe, porque daí botaram uma menina negra, mas bem magrinha, sabe, foi a sensação que eu tive, porque é uma coisa, infelizmente, comum, né, principalmente naquela época. E aí ela encontrou ele, eles se relacionaram e E ela queria dizer que ela não ia ser fácil, assim, no final foi. e daí, tipo, qual era o interesse dele nela, porque a gente sabe que ele tem a ver com toda a história ali dos filhos de Adão, né? E ele deu umas porradas nos caras que estavam perseguindo ela, né? No meio do episódio ainda. Estavam indo atrás dela, os racistas do bairro ali, né? Sim. Que ficou também meio, né? Não,
não desenvolveu aquilo. Não foi isso que eu entendi que aconteceu. O que era, então? Eu entendi que era a galera do policial aquele. Exato. Era Outro novo, outro outro negócio, ponto novo, né? Outro ponto novo, o policial que sabe das histórias ali, que surgiu do nada, né? porque tem. Não, ele já tinha aparecido. Ele apareceu no Tinha? episódio. Tô viajando. Foi ele que, se eu não me engano, foi ele que confrontou a Letty dentro do. Quando ela foi presa, lembra? Eu tenho dúvidas, hein? Eu acho que não é o mesmo ator. Não é? Não sei. Eu Foi acho que não. Até porque o cara é um lá, é o xerife lá, do escritório, e o outro tava meio que agente de campo, assim. Me pareceu isso. o que eu entendi da história foi isso, que ele era o cara que tinha coisado com ela, tanto que a Letty fez um paralelo entre aquele policial e toda a história do Titus e lá, que daí ela descobriu o negócio da casa, lembra? Aí agora esse cara, ele é tipo o chefe do condado dessa coisa que os filhos de Adão, ele tem vários condados, que foi que deu a entender, né? Vários lugares tem esses extremistas, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí ele não gostou que a loirinha lá, que eu não lembro o nome dela, que a loirinha foi até o condado dele sem pedir licença, e aí mandou uns capangas atrás dela. Aí esse loirinho foi atrás dos capangas Isso aí e estavam atrás da... tinha ficado bem distante para mim, assim, não. Mas não ficou muito claro, assim. E eu É. posso estar errado, foi o que eu. Peraí. Não, mas pode ser sim. Foi realmente uma coisa que apareceu e eu não me referenciei nos capítulos anteriores para o que está acontecendo com esse cara, assim. É, ficou meio. Mas pode ser um problema meu mesmo. Ficou meio, mas de qualquer forma ficou meio largado, sabe? É. E aí estavam atrás da irmã da Leti, o cara foi lá, defendeu ela, sem ela ver, né? E aí Sim. foi pro bar. Veremos qual é o interesse dele. Até porque se a loirinha não conseguiu entrar por causa da magia, talvez ele queira entrar lá de outra forma, e ele conseguiu, porque teve Faz, permissão, né? faz sentido. Aí, ó, pode ser isso. Boa teoria. Pensei alto aqui, deu certo. Mas é isso, então, que nota você daria para esse episódio? 2,7. 2,7. Vou ficar contigo. Eu ia dar 3, mas vou ficar com 2,7 também. Foi meio Indiana Jones, foi meio aleatório, sabe? Algumas coisas me pareceram meio jogadas e não foi a emoção e a sensibilidade que a gente teve nos capítulos anteriores. Não teve, não me deu tanta preocupação esse episódio. É, exatamente. Então é isso. É isso, né? Mas eu continuo crente na série, adoro a série. Acho que ainda assim espero que ela consiga se reerguer e trazer de volta o que o episódio 1 e o 3 nos mostraram. Também acho, também acho. E você? Você que está assistindo esse vídeo, o que você acha? Não esqueça de assinar o canal, dar seu joinha e comenta. Comenta aí qual a sua teoria, se a gente falou alguma coisa que você notou e a gente não notou. Comenta aí, porque a gente vai precisar desses diálogos aí para fomentar nosso canal e nossas discussões sobre a série aqui, e a gente pode repercutir elas nos próximos vídeos também. É isso? Ficamos aqui. Você sabe, a vigília não para.